Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Diaconisa Silvani essa manhã com a palavra do dia. Deus abençoe. João 4 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias e 40 foi tentado pelo diabo nos mesmos dias, não comeu e nem coisa alguma, é, e terminados eles teve fome e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Glória a Deus, aleluia. Aqui Jesus, ele vai imediatamente para o deserto, mas ali não foi o adversário que levou ele para o deserto. E muitas vezes, quando nós se encontramos no deserto, nós achamos que é a mão do inimigo. Aqui nós temos uma prova nessa palavra que nem todo deserto, nem todo vale é o inimigo que leva a gente. É Deus que leva eu e você para trabalhar na nossa vida. Porque ninguém recebe nada do Pai se não é primeiro passado por um tratamento. Aqui Jesus, ele jejua 40 dias, 40 noites, glória a Deus, aleluia. E ele achando que ia para um lugar para ser servido pelos anjos, um lugar talvez lindo, maravilhoso, o Espírito Santo de Deus conduz ele direto ao deserto. Eu quero já liberar uma palavra para você essa manhã. Esse deserto, esse vale, não sei aonde é que você se encontra nessa palavra. Se é no vale, se é no deserto, porque para mim vale e deserto é a mesma coisa. Aqui ele vai direto, glória a Deus, aleluia, ao deserto. Jesus, e olha que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Não era para ir direto para o deserto, não. Era primeiro para ser servido pelos anjos, depois ir para o deserto. Mas vai primeiro para o deserto. Porque é no deserto que o Senhor usa seus anjos para servir eu e você. Não é aonde está tudo bom, maravilhoso, cheio de tudo que tem anjo, não. Os anjos, eles são enviados para servir os seus no deserto. Elias, ele se encontrava num grande deserto. Ali o Senhor enviou, não foi os anjos, mas foi os corvos para servir Elias. Elias estava numa situação muito difícil, a qual ele olhava para um lado, ali era deserto, viu? Se esse deserto aqui que Jesus estava passando era deserto, imagina o deserto de Elias. Elias não sabia mais o que fazer naquela situação. Tinha secado o riacho de Queride, não tinha mais como ele estar naquele lugar. Tudo estava uma sequidão tremenda na frente de Elias. Elias é servido de noite pelos corvos, porque aqui o Senhor, por que o Senhor não colocou os anjos para servir Elias? Tem um porém aqui. Mas Jesus aqui, ele vai para o deserto e ali o que ele enfrenta? Porque aqui Deus queria, o Pai queria que o Filho tivesse experiência no deserto. É assim comigo e com você. O Senhor coloca nós no vale, no deserto, é para nós ter experiência com o Pai. É para nós sair desse deserto, glória a Deus, aleluia. Como é que diz? Sair do deserto é aprovado, essa é a palavra, aprovado pelo Pai. Deus não coloca ninguém no deserto para que nós não venhamos ser aprovado pelo Senhor. Essa palavra aqui
é uma palavra de Deus essa manhã para nós. Aqui Jesus ele entra dentro do deserto e quem vai se encontrar com ele? O adversário da alma dele. Vai se encontrar com ele. Se tu é filho de Deus, aqui ele fala. E disse o diabo: se tu és filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém de Deus. Aqui ele queria saber, cutucando Jesus, para saber quem era ele, se realmente ele era filho de Deus ou não. O adversário aqui estava na cola de Jesus, enfrentando ele para descobrir o segredo. Não fale o seu segredo que você tem com Deus para ninguém. O segredo que Deus te dá é para você e ele. Amém? Aqui Jesus combateu o adversário na palavra. Também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que provém de Deus. Olha só, e aqui foi um diálogo que Jesus teve entre ele e o adversário. Deus permitiu, sim, para que Jesus crescesse no ministério dele. Aqui foi a primeira experiência que ele teve com o adversário no deserto. Eu quero dizer que às vezes no deserto a gente tem cada experiência, a gente fica olhando para um lado e outro e fala assim, Jesus, o que é isso? Mas é uma escola para você sair aprovado por Deus. Que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tudo que Deus deixa permitir na minha vida e na sua vida é para nós passar por essa prova, por esse processo, dando glória a Deus, aleluia, e tapa na cara do cão toda hora. Joelho no chão, Bíblia na mão e tapa na cara do cão. É assim que Deus quer eu e você, cabeça levantada, dando glória a Deus e aleluia. Aqui Jesus passou por essa prova, cantando o hino da vitória. Quando ele sai dessa prova, ele começa a pregar em todas as sinagogas, em todos os lugares que ele ia. Deus confirmava o ministério de Jesus. Jesus não passou vergonha no ministério dele, porque e aonde ele passava, ele deixava a marca do Pai. Aonde ele passava, ele curava, ele salvava, ele libertava. Era esse o chamado de Jesus. Ele mostrou para Satanás que o ministério dele era de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sei que você está passando, se é o seu ministério, se é a sua vida financeira, espiritual, saúde, receba o livramento de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus aqui, ele passou por uma situação muito difícil, meus irmãos. No deserto, o adversário na cola dele de noite não deixava Jesus em paz. Porque ele queria ver até onde Jesus ia naquela prova. Cutucando Jesus de noite. Mas Jesus venceu o adversário através da palavra. Você vai vencer essa prova, essa batalha, através da oração, porque Jesus venceu aqui, ele estava forte no espírito, ele não estava fraco no espírito, mas ele estava fraco na carne. No senso que ele estava com fome, ele achando que ia no deserto, depois de 40 dias, 42 dias de jejum, o Deus Padre ia servir ele, ia trazer os anjos para servir ele. Mas no final você vê aqui que os anjos do Senhor descem para servir Jesus, glória a Deus, aleluia. Eles descem para servir o Senhor. Mas quando Jesus passa na prova,
é que chega os anjos do Senhor para servir ele. Não foi no início que os anjos serviram Jesus, não foi no meio, mas foi no final. Essa prova aí, ela tem um fim para terminar. Talvez você está no início, talvez você está no meio, talvez você já chegou no final. E no final é só vitória, amém? Porque aqui no final os anjos do Senhor desceram para servir Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu já profetizo na sua vida, na sua casa, na sua família, esse deserto, esse vale indo embora no nome de Jesus Cristo e os anjos descendo na sua casa, na sua vida, te servindo. Glória a Deus, aleluia. Ele estava com bandeja servindo Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe e a vitória já atua no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, um bom dia. E se inscreva no meu canal, deixando o likezinho de vocês. Amém? A paz do Senhor, bom dia.